Proposto pelo deputado Raimundo Ribeiro, foi realizado na noite de ontem o terceiro debate público sobre a redução da maioridade penal. Dessa vez, o tema foi levado para discussão na Faculdade Uniplan em Águas Claras e contou com a participação de estudantes da instituição e professores, entre várias autoridades. Hoje há uma proposta concreta, tramitando no Congresso Nacional, para que se possa reduzir a maioridade penal, que hoje é fixada em 18 anos. Isso aí não é um assunto que a gente possa simplesmente ir lá decidir com um sim ou com um não. É muito importante que, antes disso, precedendo qualquer decisão, a gente possa tomar conhecimento do que significa decidir a favor ou contrário a uma proposta como essa. E foi com esse objetivo que o nosso gabinete se propôs a visitar os estabelecimentos de ensino, principalmente, onde a gente possa fazer esse debate, trazer pessoas que tenham conhecimento profundo sobre a matéria, e eu ouso até dizer que o que menos importa é o posicionamento pessoal das pessoas que estão aqui. O que mais importa é a gente ter consciência plena do que nós estamos decidindo neste momento. Porque seria muito simples você fazer uma consulta e ter que responder objetivamente sim ou não. Nós hoje estamos querendo reduzir a idade penal de 18 para 16. Aí surge a primeira pergunta: por que para 16? Por que não para 15? Por que não para 17? Por que não para 12? Tem países que adotam até mesmo 12 anos. Tem países que nem adotam esse critério cronológico. Ele simplesmente quer saber se aquela pessoa, a intensidade da conduta e saber o mal que foi produzido. Então, essa discussão é que precisa ser feita por toda a sociedade para que ela possa, efetivamente, decidir de uma forma consciente. Por quê? Porque quando ela decide conscientemente, aí nós vamos conseguir fazer uma lei que realmente materialize o pensamento da sociedade. A lei, afinal de contas, ela não pode ser fruto apenas da cabeça de uma pessoa iluminada, por mais iluminada que ela seja. A lei ela tem que traduzir o sentimento que a sociedade tem, e não o sentimento que passa rapidamente, uma coisa mais permanente, uma coisa mais constante. São valores que são colocados pela sociedade e que precisam ser traduzidos de modo formal, através de uma lei. Então, a nossa proposta, na verdade, é neste sentido, no sentido de realmente enriquecer o debate. Mas é claro que aqui nós estamos num formato um pouco diferente. Nós não estamos naquele formato que fizemos da última vez, lá no Guará, né? Foi no Guará a última, né? Em que a gente se colocava numa posição apenas de mediador, né? E demonstrava claramente que não era tão importante o nosso posicionamento. Mas eu tenho alguns argumentos que demonstram, talvez, que a redução de 18 para 16, ela talvez não traga os benefícios que a sociedade quer. Aliás, o doutor Rodrigo, lá no Guará, falou muito bem uma questão em que ele disse que ninguém está buscando resolver o problema da criminalidade. O que se está tentando é criminalizar aquele sujeito de 16 anos que pratica o crime. Parece que foi mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Depois ele terá a oportunidade de colocar melhor. Mas eu entendo que a discussão não é cronológica. Eu acho que nós não temos que ficar aqui reduzindo de 18 para 16, de 18 para 12, para 14, não. O que nós temos é que verificar realmente qual é o nível de conscientização daquele agente que teve uma conduta antissocial,
quais foram as condições que o levaram a esta conduta, se é que elas existiram, tá certo? E, acima de tudo, quais são os mecanismos que o Estado tem para poder fazer cumprir fielmente aquilo que a lei determina, e não apenas a lei substantiva. Também a lei de execuções penais, que estabelece que a pessoa, quando cumpre uma pena, ela deve cumprir a pena não apenas pelo fato de que cometeu um crime e por isso merece uma reprimenda, mas também o Estado tem a responsabilidade de fazer com que aquele indivíduo possa receber do Estado os instrumentos necessários para ser reeducado e reintegrado no convívio social. Então, eu entendo que reduzir de 18 para 16 não resolverá o problema, como também não resolverá reduzir de 18 para 12 ou aumentar de 18 para 21. O que vai resolver o problema é realmente nós, primeiro, criarmos um aparelho penitenciário que possa receber as pessoas, que essas pessoas sejam penalizadas em função da conduta que assumiram, e que também elas tenham a oportunidade de reconstruir a sua vida a partir de um castigo que está sendo infligido a ela, com merecimento, evidentemente, né? Então, eu acho que nós temos que discutir bastante este assunto para termos consciência de dizer, não, eu sou a favor, sim, da redução de 18 para 16, porque eu entendo que quem comete um crime aos 16 anos tem plena consciência do que está fazendo. Ele não foi motivado por fatores externos da sociedade. Ou, quando ele chegar no sistema penitenciário, ele terá a garantia também de que a lei será cumprida, a lei que eu me refiro aqui, no caso, a lei de execuções penais. Aí eu não sei exatamente, Vânia, qual será a dinâmica, né? Mas eu acho que eu poderia, nesse primeiro momento, falar, né, sobre isso, e depois, com cada um tendo a oportunidade de se manifestar, aí a gente estabelecer um debate mais produtivo e certamente mais polêmico. Essa discussão já aconteceu em Sobradinho, Guará e ainda será levada a outras cidades do DF. O evento faz parte do RR em Ação, um projeto que tem como objetivo principal levar temas que causam mobilização social a serem discutidos e decididos com a participação da sociedade. Bem, pessoal, eu quero dizer que a gente sai razoavelmente satisfeito daqui. Por que razoavelmente? Porque estamos limitados pelo tempo. Na verdade, o debate ele é importantíssimo. Veja que nós conseguimos ficar com a turma praticamente do mesmo tamanho do início ao final, né? E eu, que lecionei muito tempo, eu sei o quanto isso é difícil, viu? Nós sabemos disso. Mas eu queria, antes da gente, após os agradecimentos, né, ao doutor Rodrigo, que está conosco, desde o primeiro debate, está sempre conosco, trazendo, entendeu, a visão que a vida lhe deu, a visão que a profissão lhe deu e a visão que os estudos, né, lhe oferecem. A nossa governadora Abadia, agradecer a Vânia, agradecer o Uniplan, professor Vitor, a todos vocês. Mas, antes da gente encerrar, eu queria deixar algumas informações para que vocês possam refletir. Vejam, nós temos uma sociedade em que, hoje, nós relativizamos uma série de valores, inclusive valores extremamente morais. De repente, nós estamos numa sociedade que um ex-presidente da República já declarou o seguinte: não, nós roubamos porque os outros roubam. Ele disse isso lá em 2005, 2004. Nós já tivemos declarações assim, as mais estapafúrdias. Mas o pior de tudo é que hoje a sensação que nós temos é que este país está sendo saqueado. A Petrobras acabou, um patrimônio extraordinário. Nós falamos em bilhões como quem fala em tostão. Isso mostra o quanto é necessário a gente ter órgãos de controle e que esses órgãos de controle possam funcionar. Aí, no Distrito Federal, nós temos uma máquina
administrativa. Essa máquina administrativa tem um sistema prisional onde cabem 6.500 pessoas, nós temos hoje 15 mil pessoas, o que significa dizer que nós temos uma superlotação no sistema prisional. Nós temos uma fundação para cuidar da segunda parte da pena, que é a ressocialização. Essa fundação é a FUNAP, é uma estrutura que nós temos para ressocializar os presos. E por que eu estou dizendo isso? Nós temos esses órgãos, sistema prisional, nós temos a FUNAP, nós temos o trabalho da polícia, nós temos o Ministério Público que oferece a denúncia, nós temos o Poder Judiciário, tudo isso para que a gente possa efetivamente controlar aqueles indivíduos que, vez por outra, transgridem a lei. O custo disso aí, tirando o custo da polícia, tirando o custo do judiciário e tirando o custo da FUNAP, só do sistema prisional, quando eu fui secretário de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, o preso custava para nós R$ 4.200 mês. Vejam bem, R$ 4.200 num sistema que é o melhor do Brasil. O sistema prisional do Distrito Federal, comparado a Pedrinhas ou ao sistema prisional de outros estados, é o melhor dos mundos. Então, por aí vocês imaginam como deve ser o resto do país. Agora, se nós pagamos 4.200, e quando eu digo nós, pessoal, somos nós mesmos. Esse dinheiro é dinheiro seu. Quando sábado você estava na mesa pagando R$ 7,00 uma cerveja, R$ 5,00 ia para o governo financiar esse sistema. Quando sobra, né? Porque muitos tiraram, já pegaram na metade do caminho e mandaram para outros lugares. Agora, eu estou dizendo para vocês que um preso, há 8 anos atrás, custava R$ 4.200. E eu vou deixar aqui com vocês uma informação que vai, evidentemente, horrorizar a todos. Vocês sabem quanto custa um menor infrator para o bolso de vocês e meu, e nós vamos continuar pagando porque o governo está propondo recriar a CPMF? Sabe quanto custa um menor infrator naquela época? R$ 12.000 mês. Então, vocês vejam, quando a gente fala aqui que nós temos que investir realmente na educação, é porque é muito mais barato também. Se você investir realmente na educação, você certamente vai ter menor infrator, mas a quantidade será menor. Você certamente terá hóspedes do sistema prisional, mas certamente serão menos do que os que nós temos hoje. Então, isso tudo serve para que a gente possa refletir. Eu acho que encerro da mesma forma que comecei. O menos importante neste debate é a minha opinião pessoal, é a opinião do Rodrigo, é a opinião da Badia, do Vitor, da Vânia. O que importa é a gente saber o que nós vamos fazer com o Estado brasileiro para criar mecanismos que realmente inibam o sujeito de transgredir a lei. Nós vamos investir na família? Não sei, às vezes a gente fica pensando que determinadas ações não nos dizem respeito. Eu vou lembrar aqui, se ainda tiver tempo, Vânia, eu vou lembrar aqui a vocês o seguinte, a Constituição diz que o Estado brasileiro é laico, e realmente é. Mas existe a obrigatoriedade do sistema de ensino brasileiro oferecer o ensino religioso, que é facultativo para o aluno, mas é obrigatório para o sistema educacional. E aí o que acontece? Eu acho que é induvidoso que as religiões, elas criam freios também. Elas fazem com que as pessoas reflitam mais. E, de repente, dentro de um processo de ideologização no Brasil, foi se suprimindo todas essas questões. Qual é a escola hoje que ensina educação religiosa para alguém? Nenhuma. O que a gente vê é uma série de ações que visam desconstituir
a família. Hoje, eu não sei se alguém assiste, tem um programa de televisão chamado Verdade Secreta, que mostra o mundo da droga com toda a sua crueza. É um casal, quer dizer, que terminou sendo casal, né? Atrás da droga, se prostituindo, enfim, uma esculhambação geral. E aí, aquilo ali, pessoal, não nasceu à toa. Aquela questão da droga ser aceita, ser colocada, tudo isso vem da cabeça de várias pessoas. E cabe a nós fazer uma avaliação o quanto o Estado é importante, o governo é importante e as pessoas que exercem essas funções públicas. É por isso, e aí vou encerrar com uma declaração que certamente é polêmica, é por isso que eu não bati palma quando esse país elegeu uma pessoa que se orgulhava de não ter ido à escola. Obrigado a vocês e, se Deus quiser,